Paz do Senhor, meus amados, está tudo bem, amados? Vamos ler um versículozinho que diz assim, Jeremias 18:6, a parte B diz assim, Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Glória a Deus, meus amados, essas palavras o Senhor disse ao profeta Jeremias, não é? Deus queria dar uma lição, Deus queria falar alguma coisa. E sempre que ele fala, ele coloca uma parábola, né? E o Senhor disse a Jeremias, Jeremias desce à casa do oleiro e vê lá o que é que está acontecendo, né? E aí Jeremias desceu, o oleiro, não era? Era um ofício daquela pessoa que formava vasos de barro, né? Vasos de barro. E Jeremias desceu e ficou só observando, porque o Senhor queria falar através daquela experiência, né? E ali ele ficou olhando, e o oleiro, ele começou a formar os vasos, né? E ele formava os vasos, né? Só que quando ele estava formando o vaso, teve um que quebrou-se nas mãos do oleiro. Aí o que fez o oleiro? O oleiro não dispensou aquele material quebrado. O oleiro pegou aquele material que se quebrou e tornou a fazer novamente um vaso, né? Ajeitou, tal, com aquele lado profissional, com aquele dom, com aquele talento que Deus havia dado, né? E ali ele conseguiu, do mesmo material, formar um vaso lindo, né? E aí o Senhor disse a Jeremias, não é? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, não é? Glória a Deus. A Bíblia diz, meus amados, que existe vasos de toda espécie, né? Espiritualmente falando, né? A Bíblia diz que existem vasos de ouro, vasos de pau, vasos de bronze, vasos de metal, não é? Vasos para honra e vasos para desonra, né? Glória a Deus, né? Mas a palavra de Deus diz, aquele que é vaso de ouro, vaso de prata, né? São pessoas que se separam, se consagram para o uso exclusivo do Senhor, não é? Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz que também tem vasos de desonra, né? Glória a Deus. Aqueles vasos que faz coisa errada, que está em caminho horroroso, que Deus não se agrada, que fere a santidade de Deus, né? Mas Jesus diz assim, se esses vasos de desonras se purificar, tá vendo? Meus amados, olha, a chave mestre é o arrependimento. Se esse vaso de desonra se purificar, não é? Aí vai se tornar um vaso precioso nas mãos de Jesus, não é? Então ele diz assim, eis que eu como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, não é? Porque o que, meus amados, Deus, ele é o oleiro. Nós somos o quê? O barro, né? Nós fomos feitos de quê? Do barro, né? Tem gente que pensa que é de ouro, que é de cristal, que é de metal. Meus amados, qualquer ser humano pode cair em qualquer fraqueza, né? Quando ele não cai, é a misericórdia de Deus. Tem tanta gente na cadeia, tanta gente em coisas horrorosas, né? Às vezes aquele espírito mal entra, né? Impulsiona ele para o mal. Não é? Apenas ele deu lugar àquele espírito mal. Mas se ele se arrepender e der lugar a Deus, ele vai ser um vaso, vai deixar de ser um vaso de desonra e passar a ser um vaso de honra. Não é, meus amados? Então nós somos o barro e Deus é o oleiro, não é verdade? Glória a Deus que nós possamos dar essa abertura para o oleiro nos fazer um vaso de honra nas suas mãos. Tá certo, amados? Fica com Deus.